Boa tarde. Encerrando o nosso ciclo de conferência Literatura e Memória, que teve a coordenação geral do acadêmico Antônio Carlos Sequim e a coordenação tópica desse locutor, nós vamos ter hoje o escritor, biógrafo Lira Neto, sobre Oswald de Andrade, O Mal Selvagem. Esse ciclo começou com uma palestra minha sobre Nelson Rodrigues, depois tivemos o professor Gilberto Araújo falando sobre Humberto de Campos, e depois a cineasta Helena Solberg falando sobre a escritora Helena Morley, autora do livro Minha Vida de Menina, que ela transformou no magnífico filme Vida de Menina, que foi exibido aqui depois da sessão. O Lira Neto é jornalista, escritor, recebeu 4 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura e uma vez o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, a PCA, sempre na categoria Biografia. Graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, mestre em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, escreveu, entre outros livros, as biografias Oswald de Andrade, Mal Selvagem, do qual vai falar hoje, em 2025, Castelo, A Marcha para a Ditadura, em 2019, Getúlio, editado em 3 volumes, em 2012, 2013 e 2014, e Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, todos pela Companhia das Letras. E também uma biografia da Maísa, do qual eu tive o prazer de escrever a 4ª capa. Oswald de Andrade, como se sabe, é um escritor muito polêmico, muito discutido, e vamos ter o prazer de ver o Lira falar sobre ele. É isso aí, é você. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui, além da grande honra, logicamente, por estar nessa casa, a convite de 2 pessoas que eu admiro tanto, o acadêmico o Sequim, que eu conheço de longas datas, Sequim? E o Rui, que é mestre no ofício. Rui, eu digo no meu livro A Arte da Biografia, que Rui é um dos modernizadores da biografia, do gênero biográfico no Brasil. Então, assim, qualquer pessoa de minha geração, ele é um pouquinho mais velho do que eu, então, assim, eu vi numa geração imediatamente posterior e, logicamente, Rui e Fernando Moraes são a referência, nas suas especificidades, nas suas diferenças, são aqueles quase assim os patronos de uma nova geração de biógrafos a partir daí. Então, é muito bom estar nessa casa, estar aqui nesta mesa com o mestre Rui, e é muito interessante também falar sobre Oswald de Andrade nessa casa, porque Oswald de Andrade, essa casa, tem um histórico de incidentes, de arranca-rabos, de desinteligências. E eu queria justamente começar um pouco por aí, sabe, Rui? Antes de falar exatamente da biografia, mas também já falando sobre isso, porque está no livro, eu acho que eu destacaria assim, 4 grandes momentos da relação sempre polêmica, sempre controversa, como não poderia deixar de ser, em se tratando de Oswald de Andrade, com a Academia Brasileira de Letras. A primeira, vamos dizer assim, o primeiro affair de Oswald de Andrade. Falar nisso, eu queria só fazer uma pequena nota de rodapé. Até quando os meus 20 anos eu chamava Oswald de Andrade, como a maioria das pessoas, inclusive quando eu lancei o livro, mas não é Oswald, por que você fala Oswald de Andrade? Eu tinha uns 20 e poucos anos, eu era estudante de jornalismo lá na Universidade Federal do Ceará, quando o professor Antônio Cândido foi dar uma palestra lá no auditório da reitoria para falar sobre outras coisas, e eu, jovem oswaldiano que era, levantei a mão, fiz uma pergunta, o senhor que foi amigo do Oswald? Ele já, para aí, que eu não conheci um Oswald de Andrade, eu conheci o Oswald de Andrade. Oswaldo, os amigos chamavam de Oswaldo, as mulheres, os amigos, nas cartas, nas conversas, era Oswaldo.
né? Pois bem, mas em 24, ou seja, apenas 2 anos depois da ruidosa e também polêmica Semana de Arte Moderna, há o primeiro momento em que Oswald de Andrade e a ABL se encontram, ou se desencontram, né? Quando o Graça Aranha vem dar uma palestra na ABL, em 24, sobre o espírito moderno. E o Aranha era aquele medalhão que os jovens modernistas, né, conseguiram incorporar à Semana de Arte Moderna, e, como diria o Oswald de Andrade, com seus trocadilhos, a maioria deles infames, né, ele dizia: nós precisamos enredar numa teia com graça o aranha. Né? Então, ele tinha essas coisas, e aí o Aranha acabou fazendo parte também daquele converscote, e o Aranha veio a essa casa falar sobre o espírito moderno, e o JB, no dia da palestra, no dia da conferência, escreveu o seguinte: o escritor, Aranha, né, apresentará opiniões talvez um pouco irreverentes para a ABL. Então, logicamente, com esse anúncio no Jornal do Brasil, encheu de gente para ver o que é que o Oswald de Aranha ia fazer, né, que estripulia, né, que travessura ele iria, o Graça Aranha, eu falei Oswald Aranha, se não me engano, Graça Aranha, já é o outro biografado, Getúlio Vargas, tentando entrar aqui na conversa. Mas aí todos os modernistas, inclusive os de São Paulo, vieram para o Rio e para assistir a palestra, e o Aranha disse o seguinte: se a academia não se renova, morra a academia. Isso causou um frisson, foi uma confusão no auditório, teve gente que puxou a bengala, né? Foi assim uma... E aí o Oswald de Andrade se divertindo com aquilo, né? Só que ele já havia acabado de lançar, né, a poesia Pau-Brasil, o Manifesto Pau-Brasil, e o Aranha disse que ser brasileiro, buscar uma arte nacional, não significava ser bárbaro, não significava ser selvagem, não significava, palavras do Aranha, balbuciar uma linguagem imbecil para emular a ingenuidade da fala popular. Logicamente, o Oswald de Andrade, né, assumiu a carapuça, tomou as dores, ficou indignadíssimo. O Aranha saiu do prédio da academia nos braços, né, dos modernistas, e tal, mas o Oswald de Andrade, logicamente, não gostou e escreveu um artigo do jornal dizendo que Graça Aranha, e, por extensão, a Academia Brasileira de Letras, seria um dos mais perigosos fenômenos da cultura que uma nação analfabeta pode ter. Isso era bem oswaldiano, né? O tempo passou, 24, eis que, em 25, no ano seguinte, o mesmo Oswald de Andrade se candidata pela primeira vez à Imortal, se candidata à academia, né? E ele concorreu com o Antônio Francisco Azeredo, que era um político, na verdade, né? Era alguém que apresentou seus discursos parlamentares como credencial para ingressar na ABL. E o Oswald de Andrade, pela imprensa, grande ativista também que era, né, grande jornalista que era, polemista, ele disse: se o senador Azeredo erra em gramática, erra em estilo, erra em colocação de pronomes, só acerta em política. Eu não erro, porque não acredito em nada disso. Então, ele já chegou provocando, tal, mas só que... e ele, inclusive, a plataforma da candidatura dele era o seguinte: eu prometo doar os meus jetons para a família do Alberto Faria, que era o que tinha morrido e aberto a vaga, né? Só que era só uma brincadeira de Oswald de Andrade. Ele, nesse momento, estava muito interessado em casar com a Tarsila, né? E o divórcio da Tarsila finalmente havia saído, depois de uma longa espera, e aí ele resolveu, esqueceu a academia, casou com Tarsila e foi para Paris. Então, parecia só mais uma das brincadeiras oswaldianas, né? Só que, em 27, né,
um caso ocorrido aqui na academia ocasiona uma das primeiras prisões do Oswaldo de Andrade. Ele que foi preso várias vezes, e dessa vez não por motivações políticas, mas por ameaça de surrar um acadêmico, né? O Olegário Mariano havia acabado de ingressar na academia e era um dos mais novos integrantes, e o Oswaldo de Andrade, que havia se candidatado logo antes a acadêmico, disse que se candidatar à academia era algo tão anacrônico quanto as linhas neoclássicas da Estação Júlio Prestes, lá de São Paulo, que ele fez toda uma campanha contra ele, ali no auge do modernismo. Quem conhece a Estação Júlio Prestes, ali em São Paulo, aquele formato neoclássico, indignou Oswaldo de Andrade. Ele disse que se candidatar à academia era algo como a Estação Júlio Prestes, algo anacrônico, e considerou, nas palavras dele, uma rendição à velharia. Palavras de Oswaldo de Andrade. E começou uma troca de ofensas entre Olegário Mariano e Oswaldo de Andrade, né? E, na posse do Guilherme de Almeida, o primeiro modernista, né, a entrar na academia, ele iria, né, ser saudado pelo Olegário. E o Oswaldo de Andrade anunciou que viria de São Paulo para o Rio com um chicote dentro da mala para chicotear o lombo, palavras dele, de Olegário Mariano, né? E aí os acadêmicos mais precavidos disseram: olha, se tratando de Oswaldo de Andrade, é bem possível que ele cumpra a promessa. E aí Oswaldo de Andrade estava hospedado ali na Cinelândia, e a polícia foi lá, bateu e não deixou ele sair do hotel e o levou para a delegacia e só o liberou depois que terminou a solenidade, né? Este era este era Oswaldo de Andrade em relação à academia, mas o fato mais espetaculoso se deu muito mais tarde, em 1948, quando Oswaldo de Andrade resolve se candidatar pela segunda vez à Academia Brasileira de Letras, né, e fez uma campanha inusitada, porque ele fez uma campanha pública. Ele disse: eu vou fazer comício na praça pública, eu vou fazer campanha no rádio. E tinha uma radialista, né, que era a Helena Sangiardi, né, que tinha um programa de rádio com músicas e tudo mais, e, no meio da programação, ela parava a música e dizia: Oswaldo de Andrade é o candidato do povo à ABL. E ele deu uma entrevista, né, para o suplemento ilustrado da Diretriz e disse assim: eu não espero ser eleito. Vou me candidatar, é uma candidatura popular, na verdade é uma anticandidatura, e eu não espero ser eleito, porque não existe ainda, isso é 48, logo depois ali do final da guerra, porque ainda não existe paraquedas blindado. Ele se comparou, ele disse: meu destino é ser um paraquedista que se lança sobre uma formação inimiga, ou seja, meu destino é ser estraçalhado, estilhaçado. Então, essa era a candidatura, e ele concorreu com 5 oponentes, né? O Bandeira, Manuel Bandeira, o Menotti, de quem ele havia sido amigo, e, como todos os amigos de Oswaldo de Andrade, se transformavam em inimigo muito rapidamente, com o Basílio de Magalhães, que era historiador. Espera aí que esse negócio está me perturbando aqui, quer ficar falando com a gente. O Berílio Neves, que era crítico, e o Júlio Nogueira, que era gramático, né? Então, eram 6 concorrentes, contando com Oswaldo de Andrade. E Oswaldo de Andrade, na sua entrevista, disse o seguinte, no suplemento ilustrado da Diretriz: eu não sei quem são os senhores Basílio de Magalhães e Berílio Neves. Júlio Nogueira, eu sei que é gramático. Eu aconselharia alguns acadêmicos a torná-lo como professor. O Menotti é digno de figurar em todas as academias e também em todos os museus. E o Bandeira, e ele estava com
uma rixa com o Bandeira, porque o Bandeira tinha feito uma antologia de poesia brasileira e não tinha incluído Oswald de Andrade. Então, ele tinha declarado guerra ao Bandeira. E ele disse: o Bandeira é um grande poeta, mas é um crítico fraco e pouco orientado. E ele resolve escrever uma carta aberta, publicada na imprensa, dizendo que a academia não devia elegê-lo. Ele disse: eu não caibo dentro de um fardão, mas eu sou o anticandidato. E aí houve a eleição, Bandeira foi eleito, com 21 votos, e Oswald de Andrade, pasmem, teve um voto. Um voto. E aí, Rui, a história nunca esclareceu quem foi que votou no Oswald de Andrade. E 2 assumiram a paternidade desse voto. O Cassiano Ricardo, nas suas memórias, diz que foi dele, diz que foi ele que votou. Mas só que tem uma carta do Guilherme de Almeida ao Ribeiro Couto, dizendo que, na verdade, uma carta, inclusive, datilografada em vermelho e assim confidencial, em que ele confessa ou relata que o voto a Oswald de Andrade teria sido dele, Guilherme de Almeida. Bom, eu procurei, de todas as formas, resolver o enigma, e até hoje esse enigma está em aberto. Afinal de contas, uma biografia, como sabe o mestre Rui, ela, às vezes, não é capaz de resolver todos os enigmas e dar todas as respostas. Às vezes, a biografia tem um quê de mistério, e é bom que o mistério permaneça. Eu não escrevo como biógrafo, eu sempre digo isso, para provocar só certezas, muito pelo contrário. Eu escrevo para provocar dúvida. E é muito interessante, a gente estava agora no café conversando sobre como o leitor produz sentido. É engraçado quando você entrega um livro para o editor, o livro sai publicado, e há as interpretações mais opostas possíveis, sobre o mesmo livro. Isso acontece praticamente em todo livro meu. Eu gosto desses personagens controversos que despertaram amores e ódios na mesma medida. E só para citar um exemplo, quando saiu a biografia de Getúlio, um jornalista, um colega nosso, Rui, fez uma resenha e disse o seguinte, que eu não consegui esconder a minha militância política, eu que nunca fui militante, não escondeu a sua militância política, portanto, é um livro de um esquerdopata. 2 semanas depois, nosso colega finado, que eu respeitava muito, gostava dele, mas era o jeitão dele, o grande o Amorim, Paulo Henrique Amorim, escreveu uma resenha cujo título era o seguinte: Cuidado com essa biografia de Getúlio Vargas, porque, segundo o Amorim, era uma biografia tucano-udenista. E aí, Rui, eu fiquei me perguntando que livro foi que eu escrevi, É de um livro de um Petralha ou de um tucano-udenista? Isso acontece sempre. O pior foi com a biografia de Castelo Branco. Eu sabia que era um pepino grande. E, uma vez, lançado o livro, eu recebo um telefonema na minha casa. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu sempre gosto de repetir, porque ela é muito ilustrativa. Um general me ligou. Ligou para a minha casa. Primeiro, ele não se anunciou como aquela voz gutural. Eu queria falar com o jornalista Lira Neto. E eu disse, pois não, quem é? Aí ele, sim, deu a fé de ofício completa. Aqui é o general fulano de tal. Fui comandante não sei de onde, da região militar, tal. Aí eu disse, pois não, general, que eu posso ser útil? Ele disse, foi você que publicou esta biografia do Castelo, não foi? Aí eu sentei, Sentei no sofá, disse, lavei, Eu disse, foi sim, general. O senhor leu? Li. O senhor gostou? Adorei. E eu disse, o que foi que eu fiz de errado?
Bom, nessa época, a minha ex-mulher, minha mulher à época, passou assim, me viu depois de desligar o telefone e disse que foi, morreu alguém? Eu disse, morreu, eu morri, eu vou me matar. Né? Bom, aí eu vou lançar o livro lá, o mesmo livro, em Fortaleza, minha cidade, onde eu nasci, onde comecei no jornalismo, onde estudei jornalismo. E aí eu encontro um antigo colega, um antigo companheiro de movimento estudantil, tá? E ele ainda estava do mesmo jeito, o mesmo estereótipo de bicho grilo que nós fomos um dia, né, com aquela camisa do Che Guevara, com a bolsa de couro, a tiracolo, chinelo no pé. E aí eu esqueci de pedir à produção, Sequim, as legendas, porque eu vou ter que falar em cearenseis, né? Porque foi assim que ele falou comigo. Ele disse, Lira Rei! Amigo Lira, tá? Lira Rei! Li teu livro, viu? Dei o maior valor. Gostei muito. Aí eu disse, olhei para ele, né? Eu disse, poxa, o general gostou e ele gostou. Eu disse, mas por que você gostou? Aí ele disse, porque você mostrou que aquele general, aquele marechal, era um tremendo um canalha. E eu disse, poxa... E aí, no caso de Oswald de Andrade, eu sabia, inevitavelmente, né, que iria acontecer coisas parecidas, né, que pessoas iam gostar e odiar, principalmente porque Oswald de Andrade era um personagem muito sedutor e facilmente odiável, né? Então, o livro não é assim, como aprendi com o mestre Rui Castro, o livro não é uma hagiografia, não é uma biografia de um santo, não foi escrita para santificar ou para beatificar Oswald de Andrade, mas mostrar o homem e as suas contradições, né? O homem e todos esses elementos controversos, ambíguos, e para definir um pouco, eu até tentei convencer meu editor, nosso editor Luiz Schwartz, para ser o subtítulo do livro, uma citação do Manuel Bandeira numa carta ao Mário, e o Luiz disse, não, essa aí não, procura outra. Foi quando o Oswald de Andrade, que levava a sério a máxima de perder o amigo e não perder a piada, fez mais uma das tantas brincadeiras de um péssimo gosto com o Mário de Andrade. Eles eram amigos e esta brincadeira provocou a ruptura definitiva de Oswald de Andrade e Mário de Andrade, que o Oswald de Andrade editava a revista de Antropofagia e publicou um artigo chamado Miss Macunaíma, mexendo numa questão muito delicada para o Mário, que, naquele momento, jamais poderia, inclusive, assumir a sua questão, a sua sexualidade, né? E o Oswald de Andrade fez essa brincadeira terrível, e o Mário resolveu romper com ele, nunca mais fez as pazes. E tem uma carta muito interessante do Bandeira, nesse momento, para o Mário, quando o Bandeira, parafraseando, a última frase é textual, mas parafraseando até então, o Bandeira dizia o seguinte, olha, com o Oswald de Andrade só tem duas soluções, só tem duas alternativas. Ou a gente se afasta dele, em definitivo, ou a gente aí é textual, mais sacana do que ele. E diz o Bandeira nessa carta a Mário. Mas tanto uma coisa quanto a outra é absolutamente impossível. E aí a frase que termina a carta, porque ele diz, porque que filho da puta gostoso. E aí eu disse, Luiz, o subtítulo pode ser Oswald de Andrade, filho da puta gostoso. Aí eu disse, não, procura outro. E aí eu procurei, logicamente, por questão de decoro, eu procurei uma expressão que eu acho que definisse não só o pensamento do Oswald de Andrade, a estética oswaldiana, mas também o homem que ele foi, esse sujeito absolutamente colecionador de desafetos. E aí ele me deu, logicamente, a metáfora perfeita na formulação do mal selvagem.
né? Oswaldo de Andrade, no célebre Manifesto Antropófago, dizia que nós tínhamos que esquecer, isso é toda a formulação da antropofagia, esquecer o bom selvagem de Rousseau e adotar como paradigma não esse homem primitivo, supostamente imaculado, mas aquele devorador de gente. E notem que ele fazia uma distinção muito clara entre o antropófago e o canibal. O canibal é simplesmente o que come gente, que come carne humana. O antropófago é aquele que não está se alimentando apenas da carne do outro. Ele está se alimentando da alma do outro, do espírito do outro, da qualidade do outro. Então, ele propunha que a cultura, de uma forma geral, a arte, de uma forma geral, a literatura, né, tinha que incorporar as virtudes do outro, né, digeri-las e, ao mesmo tempo que expele o que não é virtude, incorpora esse outro ao eu. Pensando nessa perspectiva, inclusive na perspectiva dos estudos culturais, é uma formulação, até hoje, muito interessante. Ou seja, o eu e o outro é um exercício de alteridade com aquele que é diferente de mim. Isso, para mim, é muito interessante, essa proposta do mal selvagem, oswaldiana, que se junta ao mal selvagem comportamental que ele foi. Não? Então, um homem que, hoje, nos termos de hoje, ele não sobreviveria 5 minutos sem ser cancelado. Ele seria cancelado a todo momento. Porque ele, entre outras questões, né, além de ser politicamente incorretíssimo, essa coisa dele chocar a qualquer preço, as suas relações afetivas, desse território da relação afetiva, tem mais uma das grandes contradições, das fascinantes contradições desse personagem singular, que era Oswaldo de Andrade, porque era o mesmo homem que pregava a utopia do matriarcado, o fim do patriarcado, outra coisa que, em termos de hoje, seria muito interessante discutir, né? Quando se discute a crítica ao patriarcado, ao mesmo tempo que ele era o utopista do matriarcado, era o que também, em termos de hoje, seria o que nós poderíamos chamar, os jovens chamariam, de esquerdomacho, né? O heterotop. Né? Porque todas as relações afetivas de Oswaldo de Andrade estão marcadas por um profundo machismo, por uma profunda verticalização dessa relação entre homem e mulher, talvez com uma única exceção do caso com Tarsila, do casamento com Tarsila. E é interessante notar que todas as mulheres, e são muitas, de Oswaldo de Andrade, todas elas, ao mesmo tempo em que havia essa verticalização desta relação, foram fundamentais não só para a sua vida, mas também para a sua obra, com reflexo na obra de Oswaldo de Andrade. Isso é muito interessante notar. Tarsila é evidente, não haveria antropofagia, o movimento antropófago, sem o que o próprio Mário chamava de Tarsivalde, né? Ou seja, essa simbiose de talentos e de sensibilidades de Tarsila do Amaral e Oswaldo de Andrade. Só que a Tarsila comete um erro fatal, que é levar a sua discípula, Pagu, para casa. E Oswaldo de Andrade, logicamente, se apaixona por Pagu, né, e troca Tarsila por Pagu. E começa a guinada, inclusive, ideológica de Oswaldo de Andrade, né, em que ele, num momento também que não se explica só pela relação com Pagu, mas se explica pelo momento financeiro dele, né, ou seja, Oswaldo de Andrade, que tinha herdado uma fortuna, mas também uma quantidade muito grande de dívidas, porque se há um segundo personagem na biografia Oswaldo de Andrade, o Mal Selvagem, é a cidade de São Paulo.
além do Oswaldo de Andrade, porque o livro mostra como São Paulo, que até o final do século XIX, segunda metade do século XIX, ainda era muito provinciana, em certa medida ainda continua, né? Eu, como cearense, que morei 25 anos em São Paulo, sei disso. Mas o pai de Oswaldo de Andrade, o José Oswaldo de Andrade, era um tropeiro de Minas Gerais, um homem sem educação formal, que chega em São Paulo no momento em que a cidade começa a crescer dentro da cultura cafeeira, como entreposto entre o café do campo e o Porto de Santos. São Paulo começa a crescer, e o pai dele percebe, aquele homem rústico, mas sagaz para ganhar dinheiro, percebe que vai haver uma inflação dos terrenos. E ele começa a lotear terrenos, a grilar terrenos, a comprar terrenos, monta uma imobiliária e produz uma fortuna. Para quem conhece São Paulo, basta de dizer que o que hoje é Vila Madalena, Perdizes, Pompeia, Cerqueira César, ali a Doutor Arnaldo inteira, tudo pertencia ao pai do Oswaldo de Andrade. Só que, com a crise de 30, o mercado imobiliário desaba, né, o que, inclusive, provoca um terremoto financeiro na família de Tarsila, que era proveniente, toda a fortuna proveniente da cafeicultura. No caso do Oswaldo de Andrade, o pai se afunda em dívidas para tentar manter o padrão de vida, e, para tentar pagar as dívidas bancárias, ele recorre aos agiotas. Resultado, ele fica devendo aos bancos e aos agiotas. E isso vai inspirar o Oswaldo de Andrade no seu texto dramatúrgico mais famoso, que é O Rei da Vela, né, que é uma história de uma São Paulo distópica, falida, em que o Abelardo, o personagem, Abelardo I, percebe que ninguém tem mais dinheiro para pagar a conta de luz, as empresas de eletricidade entram em falência, e ele descobre que vai ganhar muito dinheiro, além de agiota, vendendo vela, né? Daí O Rei da Vela. E ele disse: as pessoas precisam de vela para iluminar a casa, e porque está morrendo muita gente, todo mundo precisa de uma vela na hora que morre. E ele fica milionário, né, nessa perspectiva. O interessante, isso daria um outro caminho, porque é importante lembrar que Oswaldo de Andrade nunca teve nenhum dos seus textos dramatúrgicos encenado enquanto ele foi vivo. Ele, inclusive, tentou fazer com que A Morta, que era um dos seus textos mais revolucionários, que terminava com o palco pegando fogo, né, e não tinha como montar isto com os recursos cênicos da época. Ele manda, inclusive, um exemplar da Morta para o Alfredo Mesquita, lá, homem do teatro de São Paulo, e o Alfredo Mesquita devolve o volume com a seguinte observação na folha de rosto: impossível de montar. E o Oswaldo de Andrade, num exemplar que ficou na biblioteca dele, logo abaixo coloca: opinião de uma besta. Mas é porque ele propunha, nas rubricas das peças, soluções cênicas que ainda não existiam, palcos giratórios, por exemplo. Não havia como realmente montar aquilo. E o fato é que Oswaldo de Andrade termina, né, os seus dias com esse passivo, com essas dívidas, tendo que se desfazer de tudo. E o pior de que isso, praticamente desconhecido, porque os seus livros, principalmente os livros, a prosa de Oswaldo de Andrade, pagou o preço de ser uma prosa absolutamente experimental, o que fez com que, até hoje, sejam livros que desafiam o leitor, né, porque, inclusive, eu mostro no livro, a partir dos cadernos de Oswaldo de Andrade, como é que ele compôs, por exemplo, o Memórias Sentimentais de João Miramar. A primeira versão do livro é absolutamente fluente e quase naturalista. E ele, em sucessivas reescritas, ele faz o que os cubistas faziam em relação à imagem, faz uma espécie de decomposição cubista do texto, tornando aquilo absolutamente, às vezes, por vezes, impenetrável, indecifrável, né? E, logicamente, como todo vanguardista,
pagou o preço de ser pouco comercial, né? Enquanto a sua poesia tinha uma vocação para o simples, para a fala popular, para o desvio proposital da norma culta, para a contribuição milionária de todos os erros, a sua prosa era muito cifrada, e o seu teatro mais ainda. Então, Oswald de Andrade termina os seus dias pobre, muito pobre, vendendo, se desfazendo da sua coleção de arte, que ele tinha amealhado ao longo de toda a vida, com as suas viagens para a Europa, e comprando artistas, obra de todos os artistas, principais artistas do modernismo brasileiro. Ele tem que se desfazer desses quadros para fazer as compras do mês. Eu tive a oportunidade de conhecer a filha de Oswald de Andrade, a Marília, e a Marília de Andrade foi uma pessoa muito importante neste livro. E o que é interessante é que ela, em nenhum momento, me pediu para ler o livro. Ela me deu informações preciosas, e, entre as informações que ela me disse, que ela me deu, tinha essa de que ele tinha dias que ele não tinha dinheiro para o almoço. Ele vendia um quadro, um Picasso, passava 3 meses como milionário. Dali a 3 meses, ele estava pobre de novo. Né? E não tinha dinheiro para pagar o colégio dos filhos. E a Marília disse que era muito pequena nessa época e dizia: eu acho que meu pai é um fracasso como escritor, ele não deve ser um bom escritor. E ela cresceu com essa ideia de que o pai era um péssimo escritor, porque ela disse que menina tentou ler as peças de Oswald de Andrade, não entendeu nada e disse: realmente ninguém entende isso aqui, é por isso que ele não é lido, é por isso que ele está pobre. O pai morre em situação muito precária, sem dentes, muito doente, e talvez fico imaginando que este homem absolutamente erotizado, que era um Dionísio, ao ter a sua energia vital perdida, ele entra num processo de depressão enorme, morre pobre, portanto, e a Marília disse que, já mocinha, depois da morte dele, numa aula de literatura do colégio, o professor diz: hoje nós vamos estudar a Semana de Arte Moderna. E ela, toda faceira, levanta a mão e diz: meu pai foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna. O professor diz: você é a Marília, não é? Marília de Andrade. Eu não sabia que o Mário de Andrade teve filhos. E ela disse: não, eu sou filho do Oswald de Andrade. E o professor de literatura, nos anos 50, Oswald de Andrade tinha morrido em 54, ainda na década de 50, o professor de literatura diz: Oswald de Andrade, desse eu nunca ouvi falar. E é interessante que ele morre realmente esquecido, ao ponto de um professor de literatura não saber de quem se tratava. E a mesma Marília me conta que um dia o irmão dela liga para ela e diz: Marília, tem um doido aí que vai montar uma peça do papai. Um doido? É, um doido em São Paulo. Um cara que tem um teatro aí. Né? O nome dele é Zé Celso Martinez Correia. Já ouviu falar? Não. Ele vai montar uma peça, vai montar o Rei da Vela. Vamos ver? Aí a Maria: eu vou nada, eu não vou ver, eu não quero remoer esta ferida. Meu pai foi um fracasso. E tanto o irmão insiste que ela vai. E ela foi, e precisava realmente de um Zé Celso para montar o Rei da Vela. E ela disse que, no meio da peça, vendo a montagem histórica do Rei da Vela, inclusive o anúncio do Teatro Oficina era assim: não venham. E incorporou, inclusive, ao texto do Rei da Vela, o final da morta, que é aquela cena do palco pegando fogo, e na montagem do Zé Celso, termina, né, com o ator dizendo: não queremos aplausos.
né? Chamem os bombeiros, chamem a polícia, né? Que a peça era para provocar exatamente a plateia, a comodidade da plateia. A Marília disse que, assistindo tudo aquilo, grita no meio da plateia: meu pai era um gênio. Descobri, meu pai era um gênio. E nessa plateia havia um jovem baiano, compositor baiano de 20 anos de idade, chamado Caetano Emanuel Teles Veloso, que olhou para aquilo e disse: é isso que eu quero fazer. E o Caetano atribui muito do que foi o tropicalismo à inspiração de Oswald de Andrade via Zé Celso, né? E aí eu diria, numa síntese, que este mal selvagem, tão mal compreendido, tão controverso, por vezes tão mau caráter, por vezes tão belicoso, é um dos personagens ou um dos intelectuais mais instigantes da cultura brasileira. Eu não coloco Oswald de Andrade na categoria dos poetas, nem dos romancistas, nem dos dramaturgos. Eu coloco Oswald de Andrade na categoria de pensador. Oswald de Andrade tem um dos pensamentos mais originais, uma das contribuições mais originais para a cultura brasileira. Já me atrevi a dizer que Oswald de Andrade é um dos intérpretes do Brasil. E aí me perguntaram: mas você coloca, então, Oswald de Andrade no mesmo patamar de Sérgio Buarque, de Caio Prado, de Gilberto Freire? Eu disse: coloco. Ouso colocar. Não que ele tenha feito uma obra, sistematizado uma obra, como Freire, Sérgio, Caio, mas a contribuição do pensamento antropófago, e eu utilizei no meu mestrado e no meu doutorado, sem ainda saber que iria fazer a biografia de Oswald de Andrade, eu acho que, para os estudos culturais, essa contribuição de Oswald de Andrade é preciosa, porque nos meios acadêmicos se fala muito de hibridismo cultural, que é um conceito muito mais pobre do que o da antropofagia. O que é o híbrido, quando se fala de absorção de culturas? O que é o híbrido? O híbrido é a junção de duas coisas que são diferentes, mas o híbrido, inclusive na natureza, é infértil. O híbrido não reproduz, né? E a proposta da antropofagia é absolutamente fértil. Então, para os estudos culturais, e hoje eu vejo com muita alegria que, não só no Brasil, mas li teses na Argentina, li teses nos Estados Unidos, li tese em Portugal, de pessoas que utilizam a antropofagia de Oswald de Andrade como uma chave para a compreensão contemporânea dos estudos culturais. Então, esse homem que parecia só um piadista, esse homem que parecia só um criador de casos, um provocador, inclusive com esta casa, na verdade, é um homem que até hoje nos desafia. Então, eu escrevi esse livro nessa perspectiva, eu que fui, na minha juventude, poeta marginal, eu era daquela geração, viu, Sequinha, que rodava os próprios poemas, mimeografava. Os mais jovens nem vão saber o que é mimeógrafo, né? Xerocava, mimeografava os poemas, ia vender na porta dos restaurantes, dos bares, dos teatros, dos cinemas. E, naquela minha geração, ali, final dos anos 70, meados dos anos 70, começo dos anos 80, Oswald de Andrade era, para nós, uma referência, porque ele havia introduzido o coloquialismo na poesia, ele havia utilizado com muito talento o que eu chamei agora há pouco de desvio da norma culta. Então, Oswald de Andrade era o nosso pai espiritual daquela geração. E, redescoberto ali no final dos anos 60 por Zé Celso, pelos irmãos Campos, na revista Invenção, que olha as deliciosas coincidências. A poesia de Oswald de Andrade foi redescoberta pelos irmãos Campos, no número 2 da revista Invenção,
neste mesmo número, estreou um jovem poeta curitibano chamado Paulo Leminski. Então, há um parentesco, há uma filiação que hoje se desdobra na obra de pessoas geniais, como Arnaldo Antunes, por exemplo, que é antropófago, que é oswaldiano. Então, Oswald de Andrade está vivíssimo, Oswald de Andrade nos desafia, Oswald de Andrade é este mal selvagem que, se nós não tomarmos cuidado, ele nos devora, se não tomarmos cuidado, né, ele nos ofende, ele nos provoca, e esse é o papel de Oswald de Andrade. E eu acho que essa biografia foi escrita com essa perspectiva. Meu querido mestre Rui escreveu uma resenha, um artigo da Folha, dizendo que o Oswald de Andrade sai muito mal desta biografia. E, na verdade, sai muito mal e sai muito bem. Assim como meus outros biografados, Castelo, Getúlio, eu tive reações muito interessantes. O Rui, meu mestre, dizendo: Oswald de Andrade sai muito mal nesta biografia. E eu recebi críticas e resenhas dizendo: pô, você redescobriu a genialidade de Oswald de Andrade. Então, quem é Oswald de Andrade? É o mau caráter ou é o gênio? É uma coisa e outra. Oswald de Andrade é um e outro. Oswald de Andrade, e a biografia, aprendi com esse cara aqui que está do meu lado, a biografia é para mostrar todos os lados de um ser humano, suas virtudes e vícios, seus defeitos, suas qualidades, porque todos nós somos humanos, né? Todos nós somos permeados de contradições, e biografar é isso. Aprendi com esse cara, né? Então, este é o Oswald de Andrade que vocês vão encontrar, esse mal selvagem e que me espantou muitas vezes enquanto eu escrevia. Rui sabe disso, já escreveu sobre isso. Enquanto você não sonha com o teu personagem, você não está pronto para escrever sobre ele. E, no caso de Oswald de Andrade, eu tive os piores pesadelos possíveis, porque, no sonho, ele me atormentava. No sonho, eu ficava pensando: que sujeito horroroso, mas que filho da puta gostoso. É isso, obrigado. Eu me vejo agora obrigado a explicar por que eu falei que o Oswald saía mal da biografia do Federico Lira. É porque, embora aqui ele tenha se limitado a fazer a biografia da obra do Oswaldo, no livro ele faz a biografia da vida do Oswaldo. E ele revela um Oswald de Andrade diferente daquele que foi inventado pelo Mário da Silva Brito e pelos concretistas, né? Ele fala, por exemplo, do Oswaldo que eles pintavam como sendo um cara, desde o começo, liberal, vanguardista e de esquerda. Ao contrário, nos anos 20, ele era de extrema-direita, ele era ligado intimamente, né, pelo dinheiro e por outras razões, à parte mais reacionária da política brasileira, que eram os cafeicultores de São Paulo, os governantes de São Paulo. Exato. O Washington Luiz foi padrinho de casamento dele com a Tarsila do Amaral, e ele, em 1924, o 18 do Forte 22, não mereceu dele nenhuma palavra. Mas na revolta de 24 contra São Paulo, ele foi um dos que fugiram, teve que fugir, porque senão os rebeldes iam lá matá-lo, né? Porque ele era da direita. Como qualquer membro da burguesia. Exatamente, Fugiu. O Sequinha descreve, né, a preferência dele por menininhas de 12 anos, que ele trazia da Europa. Está na biografia. Né? E trazia aqui, ficava aqui, abandonava depois, né? E não eram poucas, né? Não foram poucas que trouxe da Europa, nem acho que ele conheceu aqui com quem ele teve relações. Uma delas morreu de aborto por causa dele, né? Estou dizendo, olha, veja bem, eu estou só citando o Lira, hein? Claro, está todo no livro. Está todo no livro. O racismo dele, a homofobia, que não se limitava ao Oswald de Andrade, né? Tem um personagem do Rei da Vela, né, que hoje talvez não pudesse ser encenado, né, o Fruta de Conde, né? Ele, em Paris, né, em 1923, com a Tarsila, e, além disso, o Paulo Prado e a Dona Olívia,
4 milionários, né? No caso do Paulo Prado, da Tarsila e da Dona Olivia, multimilionários, paparicando os poetas, né? E pagando almoços e jantares para eles, né? Que se deixavam alimentar por eles, evidentemente, né? Quer dizer, aqueles milionários brasileiros, né? Caipiras, né? pagando almoços e jantares. Né? Interessante que eles, né? Em toda essa peregrinação pela vanguarda parisiense, não mencionam nenhuma vez a Gertrude Stein. Acho que não tiveram lá, ou então, mais provável, a Gertrude, que identificava um enganador pelo cheiro, né, certamente, não quis saber deles. Né? Aí a outra coisa é o seguinte, essa coisa da pedofilia dele, né, que ele era um pedófilo, você usa essa palavra, inclusive. Né? É inexplicável. Quer dizer, o casamento dele com a Tarsila ainda precisa ser mais bem explorado, eu acho, porque é difícil imaginar que ele, um polígamo profissional que pregava poligamia, né, com uma frequência enorme. Rui, desculpa, ele se definia como monogâmico em série. A Tarsila, a Pagu, que chamava de polígamo, né? Você lendo os diários da Pagu, você vê que casamento horroroso que foi, né? Entre outras coisas, por exemplo, ela dizia que um dia ela pediu ao Oswaldo para ficar em casa com o filhinho, né? E ele disse, hoje, com o Rudá. Hoje à noite eu não posso, porque eu tenho que encontrar a fulaninha de tal, que eu quero ver se ela é virgem. Isso está no Diário da Pagu, né? E está na biografia Oswald de Andrade, Mão Selvagem. A outra história também é que a Pagu, lamentando, porque o Oswaldo, com o casamento com a Pagu, botou para morar com eles no Nonê, filho adolescente do próprio Oswaldo, né, com uma dessas mocinhas que ele trouxe da Europa e abandonou. E aí a Pagu se queixando de que meu marido e o filho dele dão em cima da minha empregada o tempo inteiro. Ou seja, esse era o Oswaldo casado. Então, o casamento dele com a Tarsila, né, acho que, sei lá, de repente, será que com ela ele foi tão correto assim como o marido? Né? Porque... Mas Oswald de Andrade não foi correto com nenhuma mulher, Rui. E tudo que você está falando, você tem toda a razão, e isso está tudo no livro. Essa questão da pedofilia, vamos chamar assim, hoje seria considerado isso. Era um traço característico, ele gostava de mulheres mais novas, muito mais novas, e no caso da primeira grande paixão dele, era uma menina de 12 anos, que era a Landa, Carmen Lídia. Que ele abandonou aos 13. E que ele tentou sequestrar. Ele tinha 20 e tantos, já era um jornalista, já tinha coluna no jornal, ele se apaixona perdidamente pela Carmen Lídia, que era uma pequena bailarina, né, e arma o sequestro dela. E o que é interessante, um sequestro coadjuvado pelo futuro ministro da Justiça de Getúlio Vargas, o Vaz. Né? O Raul, né? Vicente Raul. Vicente Raul, desculpa. Vicente Raul. Desculpa, que raio. Vicente Raul. Exatamente. Está tudo isso. E era isso, ou seja, e a mulher que morre de um aborto é uma personagem maravilhosa que está precisando que alguém faça um livro sobre ela. Né, que é um personagem, Miss Ciclone, ou Miss Ciclone, né, que é um personagem fantástico, uma jovem normalista de 19 anos. Quando conheceram, ela não tinha feito 18 ainda. Quando conheceram. 18, 19, naquela época as mulheres casavam com 19, mas o problema não era nem a idade dela. O grande escândalo para a época, uma mulher de 19 anos, 18 anos, já se casava, era o fato dela frequentar uma garçonnière masculina, em que fumava, bebia, faltava às aulas, pulava o muro da escola normal para ir encontrar com ele, dentro da garçonnière, e ele se apaixonou perdidamente, e como machista que era, ciumento que era, ela engravida e ela não deixa claro se ele era o pai ou não da criança. Né? E o que é interessante é que ela deixou um diário que é uma obra-prima. O diário da Miss Ciclone é uma coisa maravilhosa e é um diário que acompanha os últimos dias dela, a letra vai piorando, e ela morre, ela tem uma doença venérea, o que pressupõe que o Oswald de Andrade não era o único namorado dela, também ela, portanto, não era uma beata, era uma mulher muito consciente da sua liberdade, do seu espaço. Ela pega a gripe espanhola, engravida, e o Oswald a leva para uma parteira, e uma intervenção mal sucedida faz com que ela padeça dessas consequências e acaba morrendo, e ele casa com ela
no leito de morte, né? Isso é interessante também, né? Porque essa intervenção é um aborto, né? Evidentemente. Sim. Essa coisa de se casar no leito de morte é porque o Oswald de Andrade, ao contrário do que se pensa, era absolutamente católico, sabe? De andar com medalhinha de Nossa Senhora. Fazia promessa para Nossa Senhora. De fazer romarias, né? Até a Aparecida do Norte. Exato. Promessas, né? E a terminar os livros dele, inclusive os famosos, João Miramar e outros, com a expressão Laus Deo, Exato. Louvado seja Deus. Né? Essa é outra contradição maravilhosa. Ou seja, nunca deixou de ser um carola completo. Né? Sempre. A outra coisa interessante é o fato dele ter se tornado supostamente comunista a partir de 1930. Né? Em 1930 e 31, o Partido Comunista do Brasil, por ordem do Comintern, adotou a linha obreirista, ou seja, mandou expulsar todos os intelectuais, porque eram pequenos burgueses, e a direção só podia ser entregue aos operários, né, aos sapateiros, aos metalúrgicos, enfim, pessoas da classe operária. Foram expulsos aí, nessa época, o Astrogildo Pereira, fundador do Partido Comunista, Leôncio Basbaum, né, e mais 2 ou 3 importantíssimos membros do Partido Comunista, fundadores, inclusive, só que eram dados a ler livros, né? Então, essas pessoas tinham que ser expulsas. Imagina se, né, num clima como esse, vão admitir Oswald de Andrade. Né? Ele não foi filiado ao partido. Não foi filiado, ele exatamente, não foi. Ao contrário, ele torcia pelo Partido Comunista como você pode torcer, ele devia torcer pelo Corinthians, né? Ou seja, não era do Partido Comunista de maneira alguma. E tanto não era, embora ele tenha feito toda uma carreira nos 15 anos seguintes se dizendo comunista, tanto não era uma coisa autêntica dele que o Vicente Hall, que você citou, amigo de juventude dele e advogado dele por toda a vida, foi nada menos que ministro da Justiça do Getúlio, que botou no papel todas as medidas de exceção que o Getúlio tomou entre 35 e 37, inclusive o documento que autorizou a entrega da Olga Benário à Gestapo. Né? Quer dizer, esse cara foi amigo íntimo do Oswald de Andrade durante toda a vida. Né? Vocês entendem por que eu sou fascinado por Oswald de Andrade? Porque exatamente isso são essas contradições. Alguém que se dizia agnóstico e fazia promessa para Nossa Senhora. Isso fantástico. O modernismo brasileiro é interessante por isso. Os surrealistas franceses, na mesma época que os modernistas brasileiros estavam fazendo Semana de Arte Moderna, os surrealistas franceses, quando encontravam um padre na rua, davam-lhe um tapa na cara, e quando encontravam uma freira, davam uma corrida na freira, a freirinha, coitadinha, tendo que correr, atravessando a rua. E aqui os nossos modernistas católicos, como Mário de Andrade, seguir procissão de vela na mão. Né? Esse é o nosso modernismo. E, para completar, é o seguinte, como o Lira demonstra muito bem, o Oswald de Andrade não trabalhou nem um dia na vida dele. Né? Há controvérsias. Não, o que ele fazia... Como jornalista, ele foi muito... Tudo bem. Ele sempre escreveu. O que ele fez foi viver de vender as propriedades do pai. Sim. Agora houve uma publicação muito boa, junto com a biografia, que foi a publicação do Diário Confessional do Oswald completo. Isso. Ali você vê, em mais de 500 páginas, primeiro, pouquíssima referência dele à literatura, à poesia, à cultura, isso parecia não ter muito interesse para ele. Exceto, fora as pessoas de quem ele falava mal o tempo inteiro, chamava de bestalhão, daí para baixo, inclusive o Mário da Silva Brito. O que mais tem nesse livro são os problemas dele com os agiotas, né, com os empréstimos, com os bancos, com as dívidas. Esse é o final da vida dele. Mas desde o começo. Sim, mas o Diário Confessional são os últimos anos dele. Sim, mas ele fala, você próprio fala, ele tentava vender imóveis para os pintores franceses, para os milionários franceses. Até em Paris ele era corretor imobiliário. Ele foi, na verdade, um corretor imobiliário, né, que, eventualmente, trabalhava com cultura, entendeu? Então, o Lira omitiu isso aqui. Não omitiu. Agora estou vendo por que eu disse que no livro dele o Oswald saía mal, porque é um Oswald completamente diferente do que as pessoas acreditam que tenha sido. Né? Mas é isso, Rui. Então, assim, o livro não foi escrito na chave da mitificação. Tanto é que todas essas coisas que você falou estão lá. E eu só discordaria de um ponto. Né? Ao final da vida, Oswald de Andrade, realmente sofrendo todas as consequências de uma saúde precária, de uma situação financeira absolutamente
catastrófica, ele começa a entrar em contato com uma nova geração de intelectuais de São Paulo, oriundos da universidade. Então, ele começa a fazer amizade com o Décio de Almeida Prado, o Paulo Emílio, o próprio Antônio Cândido. E essa moçada provocava nele, ao mesmo tempo, uma repulsa e uma admiração. Admiração porque eles diziam, esse povo é preparado, esse povo veio da universidade, tem substância, esses meninos. E ele chamava, inclusive, essa turma de chatoboys, né? Porque dizia, eles são muito bons, são muito consistentes, mas são chatos, não têm senso de humor. E, segundo Oswald de Andrade, quem não tinha senso de humor não deveria ser levado a sério, né? E aí ele se aproxima dessa rapaziada, Décio, Paulo Emílio, Antônio Cândido, e o que é interessante é que ele ali percebe a sua fragilidade intelectual. O próprio Oswald de Andrade assume a sua fragilidade intelectual como um intelectual do começo do século XX, como todos, ou como a maioria de todos eles, autodidata, cheio de lacunas, de leituras erráticas, de leituras inconsistentes, e ele organiza para si um programa pessoal de leituras, não só históricas, mas filosóficas, ao ponto de escrever 2 teses acadêmicas, e que, com uma delas, ele obtém, inclusive, a livre docência na USP, né? Ou seja, ele publica A Crise da Filosofia Messiânica, que é uma tese fantástica, em que ele passa em revista toda a filosofia ocidental contemporânea e junta essa perspectiva filosófica com ele vai retomar os pressupostos da antropofagia, agora muito mais maduro, um homem feito, maduro, com a perspectiva de que a filosofia, que a antropofagia tinha que ser inserida dentro desse cenário de crise da filosofia ocidental. E escreve uma tese mais fraca, mais uma tese, chama Arcádia em Confidência, em que ele também submete a USP para ser professor de literatura na USP, e ele empata com o Antônio Cândido. Então, assim, a ideia de que Oswald de Andrade era frágil intelectualmente, isso até determinado momento da vida dele. Basta ler A Crise da Filosofia Messiânica, em que ele trafega com muita desenvoltura, né, em torno da obra dos filósofos contemporâneos, mas não só contemporâneos, ele vai lá na antiguidade e passa toda essa filosofia ocidental em revista. Então, é um texto que, hoje, pouco conhecido, porque não foi republicado, mas é um livro que desmonta um pouco essa ideia de Oswald de Andrade simplesmente como um ativista do modernismo, como irreverente, como brincalhão, como diziam na época, diziam, inclusive, né, que assim, a diferença entre Mário e Oswald é que o Mário leu tudo e não conhece ninguém. O Oswald de Andrade não leu nada e conhece todo mundo, né? Na verdade, né, essa é um retrato de juventude de Oswald de Andrade. E basta olhar a biblioteca dele, que está sob guarda do SEDAI, o Centro de Documentação, Centro de Documentação da Unicamp, em que a biblioteca dele está lá, uma biblioteca densa, lida, com marginália, né? Ou seja, que mostra que, ao final da vida, ele resolveu suprir as lacunas intelectuais que eram realmente características do primeiro momento da vida do Oswald de Andrade. Então, Oswald de Andrade, a gente precisa entendê-lo e compreendê-lo para além do xiste e para além do estereótipo. Eu acho que ele é interessante exatamente por isso. Ele me interessa como personagem, assim como Getúlio, assim como Padre Cícero, exatamente por essas contradições que ele encarna. Eu jamais biografaria a Madre Teresa de Calcutá. Não me interessa uma vida de um santo. O que me interessa é a vida de um capeta. O que me interessa é a vida de um homem diabrado, de um homem sem peias, de um homem que, muitas vezes, foi, sim, mau caráter, foi pérfido, foi vil, mas, como diria Fernando Pessoa, quem de nós não foi vil? Vil no sentido mais profundo da vileza. E, como diria Fernando Pessoa, eu estou farto de semideuses. Eu, como biógrafo, não escolho o meu biografado pelo padrão de comportamento ético dele. Quanto pior for esse sujeito, mais fascinante ele é para mim.
E a grande contradição final do Oswaldo é que o fabuloso antropófago morreu banguela. Na quinta-feira vai começar um novo ciclo de conferências, Memórias da Academia, com a palestra Percepção de Joaquim Nabuco, coordenação da mesa do acadêmico Merval Pereira, conferencista o acadêmico Arno Welling. E na próxima terça, os próximos eventos, nessa própria quinta, vamos ter uma sessão especial. O acadêmico Zé Sarney relança 3 obras clássicas, O Dono do Mar, Saraminda e a Duquesa Vale uma Missa, quinta-feira, no Salão Nobre do Petit Trianon, às 16 horas. E, no mesmo dia, às 17h30, no ciclo Quinta é Cultura, a palestra Chateaubriand e os 100 anos do Diário Associados, pelo palestrante, pelo Fernando Moraes, nosso grande biógrafo, nosso colega de bibliografia, com coordenação da acadêmico Merval Pereira, nessa quinta-feira, às 17h30. E, como diria Oswaldo de Andrade, temos dito. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.